Então, bom dia, gente. Hoje a gente vai fazer um breve resumo sobre a nossa aula passada, que foi sobre soluções irrigadoras em endodontia. A gente vai fazer um resumo aqui, um apanhado geral, e depois que a gente fizer esse resumo, vou passar para vocês um Kahoot, que é um joguinho ali para estimular ali uma competiçãozinha entre vocês, para a gente saber como foi que vocês absorveram o conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, só mesmo para a gente conseguir deixar esse tema que é tão importante ali um pouquinho delimitado, né, assim, bem embasado, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar. Quando a gente fala de solução irrigadora em endodontia, né, quais são os objetivos da solução irrigadora? A solução irrigante ela tem como objetivo uma ação lubrificante, né? Ou seja, ela vai facilitar o deslizamento do nosso instrumento, seja esse instrumento manual ou então um instrumento mecanizado, para que a gente consiga reduzir até também o risco de fraturas. Quando a gente vai trabalhar em um canal que ele está totalmente seco, a gente vai ter ali uma fadiga maior daquele instrumento, né? Facilitando assim, então, ali a fratura daquele instrumento. E além dessa ação lubrificante, as soluções irrigantes, elas também têm como objetivo, né, que é o principal, a eliminação dos micro-organismos. Quando a gente fala de limitações em endodontia, a gente pensa logo em anatomia, né? Geralmente, na endodontia, a maior limitação que a gente tem é a anatomia complexa. A gente tem uma variação anatômica muito grande. Quando a gente fala dessas limitações, a gente pensa ali no sistema de canais radiculares, que ele tem essa complexidade, né? E o que são esses sistemas de canais radiculares? É uma estrutura complexa que vai ter ramificações. E essas ramificações, muitas das vezes, impedem o acesso completo do instrumento e também do irrigante, em áreas que são de difícil chegada. Além dessas limitações do sistema de canais radiculares, o biofilme também ele é uma grande limitação, né? O biofilme ele está ali dentro do canal e ele oferece resistência a muitos agentes químicos, né? Ou seja, a gente precisa utilizar uma solução irrigante que tenha uma efetividade antimicrobiana contra as bactérias que estão ali dentro daquele conduto. Na irrigação, a gente tem como agente principal complementa a instrumentação, como eu havia falado. A irrigação ela vai complementar a nossa instrumentação. A nossa instrumentação, a gente tem ali uma instrumentação mecânica e a gente vai ter um preparo químico, que no caso seria com os irrigantes, para complementar essa instrumentação mecânica, onde vai diminuir a fadiga do instrumento, vai diminuir as chances de a gente ter ali uma fratura daquele instrumento. Além disso, eliminar os micro-organismos, remover aquela esmielê, que é aquela lama dentinária. Isso tudo é importante durante a irrigação para que a gente, lá no final, a gente tenha um sucesso desse tratamento endodôntico. Quando a gente fala de irrigantes em endodontia, basicamente os mais conhecidos são dois, né? Que é o hipoclorito de sódio e a clorexidina. O hipoclorito ele está presente em variações de 0,5% a 6%, a gente vai ajustar ali de acordo com a necessidade, mas assim, na maioria dos casos a gente usa hipoclorito de sódio a 2,5%. E uma das maiores vantagens do hipoclorito é a dissolução dos tecidos orgânicos, né? Ou seja, vai diluir aquela polpa que está necrosada, né? Aquela polpa residual. Ele tem uma ação antimicrobiana muito eficaz contra micro-organismos intrarradiculares, só que quando a gente fala de hipoclorito, a gente também tem que tomar alguns cuidados. O hipoclorito ele tem uma toxicidade tecidual significativa caso ele seja extravasado ali para os tecidos perirradiculares. As complicações associadas ao uso do hipoclorito, manchamento. Quem nunca teve aqui, né, uma roupa que está ali manchada de hipoclorito? Eu tenho várias roupas aí que eu já perdi por conta dessa manchinha que causa o hipoclorito. A injeção acidental, que é o que nos causa mais pânico e medo ali na hora de que a gente está fazendo a irrigação com hipoclorito, porque caso esse hipoclorito ele seja extravasado para os tecidos perirradiculares, a gente vai ter ali sintomas e sinais ali que são muito ruins para o paciente. O paciente ele vai ficar com equimose, vai ter inchaço, porque vai haver a necrose tecidual. O paciente vai sentir muita dor, por isso que quando a gente está utilizando esses irrigantes, a gente precisa tomar alguns cuidados. Outro irrigante que a gente fala muito é a clorexidina.
A clorexidina ela vai estar presente em concentrações de 0,12% e 2%. A clorexidina ela tem uma ação antibacteriana muito boa, porque ela é de amplo espectro contra bactérias e tem a substantividade, ou seja, o que é essa substantividade? A clorexidina ela tem um efeito prolongado, uma coisa que o hipoclorito de sódio não tem. E uma das limitações é que a clorexidina ela não dissolve o tecido orgânico, que já é uma vantagem do hipoclorito. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que não se pode usar a clorexidina junto com o hipoclorito. Por quê? Porque quando tem essa associação de hipoclorito com clorexidina, vai haver uma formação de um precipitado chamado de paracloroanilina. Essa paracloroanilina é um precipitado tóxico que vai impedir a ação eficiente dos irrigantes, né? Ou seja, além de ser tóxico, vai impedir a ação dos irrigantes, porque pode obstruir ali os canais radiculares, o que vai prejudicar os resultados do tratamento. O EDTA também é muito utilizado. O EDTA ele é utilizado ali já na parte final do tratamento endodôntico, e a principal função do EDTA é remover a smear layer, ou seja, aquela camada de lama dentinária que ela é formada após a instrumentação. Os cuidados de segurança na irrigação, quando a gente vai irrigar, a gente precisa ter ali um volume de irrigante muito grande, mas no momento que a gente tem aquele volume de irrigação muito grande, a gente precisa tomar alguns cuidados para a gente evitar os extravasamentos, para a gente não ter aquelas complicações, que é isso que a gente não quer. Então, quais cuidados eu posso tomar para evitar que haja esse extravasamento? Usar agulhas laterais, controlar a pressão na hora da irrigação, não travar a agulha no conduto, para evitar que haja o extravasamento desses irrigantes, desse irrigante, né? E o principal também, que é sempre usar EPI, isolamento, endodontia sempre com isolamento absoluto. Então, foi um breve resumo, né, uma revisão que a gente fez sobre a nossa aula de soluções irrigadoras. Agora a gente vai fazer o Kahoot, de acordo com o que eu abordei aqui com vocês, para ver como é que tá, como foi o entendimento de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Só para estimular aí o imaginário de vocês. Só um minuto, gente, que meu notebook ele é bem lentinho, viu? Vocês estão conseguindo ver aí o QR Code? Falta alguém mais entrar ainda? Só um instantinho. Chega logo. Deixa eu achar, já volta um negócio. Alguém mais? Vamos começar aqui. Primeira perguntinha. Qual das seguintes soluções irrigadoras tem ação dissolvente sobre o tecido orgânico? Segunda pergunta. Qual é a principal função do EDTA durante a irrigação endodôntica?
Terceira pergunta, um risco associado ao uso simultâneo de hipoclorito e clorexidina. O Endolove disparou, hein? Qual o principal risco clínico associado à extrusão do hipoclorito de sódio além do ápice? Última pergunta, qual das seguintes soluções irrigadoras possui efeito substantivo, ficando ativo por um período após a sua aplicação? Rapaz, o Felipe aí, ó, intruso na endo. Ele faz parte disso. Ele faz parte de tudo. Gente, então foi isso, tá? Agradeço a atenção de todos e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar.